O ex-presidente Lula faz uma autocrítica na relação dele com Dilma Rousseff. Em áudio e vídeo, Vitória Abel. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse lamentar não ter sido mais incisivo com Dilma Rousseff durante o governo da petista. Lula concedeu entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, exibida no canal BBC World e disponibilizada nesta segunda-feira. A entrevista foi realizada na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde o ex-presidente está preso há mais de um ano. O ex-presidente afirmou que fez questão de deixar Dilma governar como queria, já que estava de fora do governo. Lula lembrou de indicações para ministérios que ele fez e não foram ouvidas por Dilma e reforçou que a política de desonerações sem compartilhamento e por tempo indeterminado da ex-presidente foi um erro. Lula ainda afirmou que certamente Dilma não era alguém com paciência para lidar com o Congresso. Uma pessoa cheia de autoafirmação como a Dilma, na hora que, sabe, o carro começa a derrapar, nem sempre tem a tranquilidade de parar e falar, peraí, vamos parar, vamos ouvir, vamos conversar. Em outra crítica, Lula disse que houve descuidos com a política externa no governo Dilma e que política não se faz por e-mail. O ex-presidente também admitiu que não ter sido candidato à presidência em 2014 pode ter sido um erro, mas que ele quis respeitar o momento de Dilma. Eu estava no dia da apuração no Palácio do Alvorada, assistindo a apuração. E quando terminou a apuração, que deu a vitória da Dilma, eu senti no olhar da Dilma, no semblante da Dilma, e eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas é o que eu sinto. Eu senti que a Dilma não estava satisfeita por ter ganho. Lula comentou sobre a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Disse que foram duas oportunidades perdidas porque o país estava tomado de ódio. O petista também insistiu em sua linha de defesa durante a entrevista, afirmando que a Lava Jato poderia ter cumprido uma tarefa importante de prender o ladrão, mas virou, segundo ele, um partido político. Professor Vila, que autocrítica, né? Não, é piada, né? É dizendo que ele olhou nos olhos da Dilma e viu que em 2014, quando foi dada a vitória a ela, na apuração, ele no palácio olhou para Dilma e sentiu nos seus olhos que ela não estava satisfeita. Que fiada, quer dizer que alguém concorda numa eleição, vence e não está satisfeito? É o contrário, né? De você ficar indignado ou ficar triste, pesaroso por não ter vencido uma eleição. Ou seja, as questões que envolvem o PT, o Petrolão, que é o cerne da questão, em momento algum ele reconhece, faz uma autocrítica dos crimes comprovados na justiça, que o PT organizou o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, é o que eu falo, antes de conhecer, inclusive, os detalhes, que era tão evidente daquilo que nós já sabíamos, antes das suas condenações. Afinal, eu lembro, quando, especialmente no Jornal da Cultura, em outros tempos, quando muitos apoiavam Lula, chamavam Lula de estadista, e eu o chamava, como eu chamo, de criminoso de São Bernardo do Campo. Quando ele me processou até por injúria, calúnia, difamação, queria me colocar 5 anos na cadeia. Naquele momento que ele era todo poderoso, eu tive de enfrentá-lo, eu enfrentei tranquilamente, e acabei ganhando já em 2 instâncias, na primeira e na segunda. Ele está recorrendo ainda, vai para a terceira e a vida segue, né? Mas esse é o cidadão. As análises que ele faz são de um primarismo absoluto, mas infelizmente a elite política brasileira há décadas perdeu o pé. A sociedade brasileira, a sociedade civil, ela é muito melhor que a elite política. Então há uma fratura. E esses medíocres tantos acabaram nos governando. Esse aí estabelecendo o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, falando das bobagens da Dilma. Agora, vale destacar que a insistência da Dilma sair candidata em 2014, foi a Luiz Mercadante, que foi o pai dessa política, pressionando a Dilma, dizendo, não, você tem de fechar as portas para que o Lula volte. Porque qual era a estratégia do Lula em 2010? Lança a Dilma, ela fica 4 anos, aí ele ficaria mais 8, né? 14 a 18, 18 a 22. Era esse o caminho que eles imaginavam que iam fazer. Porém, a história acabou seguindo outros caminhos. Isso ocorre em vários países, isso já ocorreu.
Então nós devemos, por isso que eu falo, agradecer a Dilma. Então você, antes de dormir ou acordar, faça uma oração para Dilma, porque graças a ela que nós nos livramos do PT. Por quê? Se o Lula fosse eleito em 2014, não teria impeachment nunca. Você pode, nunca. Ele, com a sua capacidade de organização, mesmo com a Operação Lava Jato, que não alcançaria também o plano que alcançou. Ele, com a habilidade que tinha, naquele momento que não tem mais, que ele perdeu, porque na política é assim, você não tem sempre aquela sua pegada. Chega um momento que você perde, né? Ou o teu carisma se esvai. Acaba esvaindo o carisma no sentido weberiano. É bom lembrar que o conceito carisma é weberiano e não marxista. Tem gente que fala que até o Fernando Henrique é marxista, gente que não sabe ler. Eu queria que me apresentasse um livro do Fernando Henrique com um conceito marxista. Desafio, inclusive, porque eu tive contato com o Fernando Henrique, assisti aulas, mesmo ele fora da universidade, no Sebrae, porque essa pessoa que diz que Fernando Henrique é marxista é um bobalhão. Mas vamos voltar ao que nos interessa. Ou seja, o Lula, a questão que se coloca em relação ao criminoso São Bernardo é que a Dilma, saindo candidata à reeleição, abriu condições para que o PT saísse do poder. E tem uma outra questão importante, que a gente tem que fazer sempre analiticamente, de nível elevado, não aquelas análises de Pires, né? Nada. Pensar o seguinte: não é possível comparar o Partido Socialista Unificado da Venezuela, né, o partido que está no poder, com o PT também. Porque o PT perdeu, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment de acordo com a Constituição e o PT saiu do Palácio do Planalto. Depois houve o processo e o julgamento de acordo com a Constituição e o PT, mesmo gritando, aceitou o resultado. Portanto, aceitou as regras do jogo. Isso é importante da gente marcar. Quando você tem compromisso com análise descolada do panfletarismo, do fanatismo, você pode chegar a conclusões científicas. Uma coisa é a ciência da história, outra coisa é o panfletarismo. Então tem de ser reconhecido que o PT aceitou as regras constitucionais no processo de impeachment. Portanto, não há, nesse sentido, similitude entre ele e o Partido Socialista Unificado Venezuelano. São duas formas diferentes de apresar coisa pública. Então, portanto, é necessário conhecê-los. E para isso precisa de estudo, precisa de teoria e muito escrever. E ficar sentado, abrir livros e estudar bastante. Isso não é no WhatsApp em 2 minutinhos, não.